Fala galera do Grid Largada by Epic Games, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje, pessoal, nós vamos falar da bomba que caiu na base no dia de ontem. Emo Fittipaldi Jr., filho do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi, vai correr na Fórmula 2 com a AIX Racing no ano que vem. E eu vou falar no vídeo de hoje o porquê dessa escolha é mais do que acertada. Então, se você ainda não é inscrito no Grid Largada by Epic Game, se inscreva agora no canal, deixe o seu like. E se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code que aparece aqui, ó, no canto da tela. Tem o Pix também na descrição do vídeo para você fazer sua doação. E claro, se você quiser virar membro aqui do canal, é só assinar o plano Road to Indy. A partir de R$ 4,99 você tem vários benefícios. Sorteios de miniaturas, tem o Grid Fantasy, tem o Grid Manager, tem as corridas da Fórmula 3 que a gente passa ao vivo aqui para vocês com imagens e também o grupo exclusivo para membros no WhatsApp. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo! Eu sempre costumo comparar em meus vídeos a base do automobilismo com o nosso período de escola. Isso porque ambos têm uma relação direta. É o momento em que o jovem ele aprende, ele evolui, ele se desenvolve. E para isso são realizadas etapas no automobilismo. Por exemplo, para chegar na Fórmula 1, você começa numa Fórmula 4, depois vai para uma Fórmula Regional Europeia, Eurocup 3, Eurofórmula, depois Fórmula 3, Fórmula 2 e aí sim chega na Fórmula 1. E quando você está no colégio, tem as séries, primeira, segunda, terceira e por aí vai. E eu me lembro de que quando alguém pulava alguma série, a gente via uma pessoa, um aluno, um nosso colega, pulando, por exemplo, da terceira para a quinta série, a gente considerava ele super inteligente. E de fato isso faz sentido, porque se você pula uma etapa, quer dizer que na sua cabeça, ou no caso, na cabeça dos pais desse garoto, ele já sabia tudo o que precisava e não precisava passar por aquilo. Só que é aí que param as semelhanças das escolas com as categorias de base no automobilismo. Porque podemos dizer que até em alguns casos um piloto pulou alguma etapa justamente para ser acelerado, porque já é muito bom. Por exemplo, o caso de Kimi Antonelli, saiu da Fórmula Regional Europeia direto para a Fórmula 2, mas nesse caso queriam acelerar o garoto, dizendo que ele já era um grande piloto, que precisavam dele na Mercedes o quanto antes e ele iria aprender tudo na Fórmula 1. Mesmo com esse tipo de pensamento, mesmo ele sendo um fora de série, como o próprio Valtteri Bottas, quando saiu da GP3 foi para a Fórmula 1, o próprio Max Verstappen também, que saiu antes da GP3 direto para a Fórmula 1, mesmo assim, pessoal, eles sempre perdem alguma coisa. Vocês podem ver, tanto Valtteri Bottas, principalmente Max Verstappen, sempre receberam críticas no início de suas carreiras, por falta dessas etapas, por ter pulado essas etapas da base e não ter aprendido aquilo que era necessário para o início de suas carreiras. Dito isso, eu sempre afirmo aqui no canal, pular etapa é sempre muito ruim, sempre vai ser prejudicial ao piloto. Mas porque nesse caso de Emo Fittipaldi Jr., filho do bicampeão Emerson Fittipaldi, eu considero que foi uma escolha mais do que acertada. Porque no automobilismo, quando um piloto pula uma etapa, não necessariamente ele está pulando porque é bom, mas sim por necessidade. Então vamos analisar o caso de Emo Fittipaldi. Primeiramente, o bicampeão mundial não está podendo gastar dinheiro a rodo. A gente vê saindo nos noticiários várias informações, várias notícias a respeito da sua saúde financeira, que pelo que apresenta não é tão boa assim para ficar investindo pesado no automobilismo. E os resultados de Emo Fittipaldi, como ele tem se saído na base? Como vocês podem ver na tela, o piloto ele nunca teve um resultado expressivo. O melhor resultado dele foi em 2021 na Fórmula 4 dinamarquesa, onde ele conseguiu um terceiro lugar. Galera, o primeiro colocado nesse campeonato foi um piloto regional que está competindo nessa categoria até hoje, já tem vários anos de carreira e competiu com o Fórmula 5, um carro mais fraco do que aquele que o Emo competiu naquele ano. Ou seja, o Emo correndo de Fórmula 4 perdeu para um Fórmula 5, digamos assim. E esse ano, apesar de ser o primeiro ano dele nos Fórmulas, foi o último em que ele venceu. Teve 2 vitórias nessa categoria e depois não ganhou mais nada. Chegou a fazer uma temporada na Fórmula 4 italiana sem expressão nenhuma. Chegou a fazer uma temporada na Fórmula Regional
europeia, também sem nenhuma expressão, e nos 2 últimos anos competiu na Eurocup 3, uma categoria paralela à Fórmula Regional Europeia, uma alternativa mais barata e de nível menor. E novamente o piloto não teve grandes resultados. Em 2024 ele terminou na quinta posição. Pode parecer algo bom, e sim, é uma evolução para ele no caso, mas a gente tem que lembrar, categoria mais fraca, categoria com investimento menor. Só que nesse ano de 2025 ele continua competindo nessa mesma categoria, só que dessa vez está na 13ª posição até o momento, ou seja, uma queda brusca do ano passado para esse. E não dá para falar que ele não teve carro. Ok, nas categorias passadas ele não teve realmente, mas nos 2 últimos anos ele competiu pela MP Motorsport, a equipe campeã de equipe do campeonato de equipes da Eurocup 3 em 2024 e atual líder em 2025. E galera, não tem como esconder isso de ninguém. Piloto com esse resultado, com esses resultados, não dura muito na base. Sai ali mesmo na Fórmula Regional Europeia, na Eurocup 3, e vai tentar carreira ou no Endurance, ou no Turismo, ou Porsche Cup, alguma coisa desse tipo. Ou então tenta dar um tiro único na carreira, pegar uma categoria mais à frente, conseguir uma verba, uma equipe que precisa de dinheiro, nesse caso a iX Race, e tentar competir nessa categoria. E o caso do Emo foi exatamente esse. Sem ter muita perspectiva, se ele fosse para a Fórmula 3, como muita gente está dizendo que ele deveria ter tido esse passo, ele ia fazer o quê? Correr também de AX numa equipe pequena, sem conseguir grandes resultados? Emo já tem 18 anos, pessoal. Ele faz o certo em pular para a Fórmula 2 com 18 anos, pegar uma equipe que precisa de dinheiro, ele conseguir com a verba que tem correr e assim tentar um tiro único ou duplo, 2 temporadas, quem sabe. E essa receita às vezes dá certo, pessoal. Claro, em muitos dos casos a gente vê piloto como Nils Cullen que sobe para essa categoria e não consegue nada. Mas, por exemplo, Joshua Dirksen, ele não conseguiu nada na Fórmula Regional Europeia. Pulou para a Fórmula 2 e conseguiu um certo destaque. Claro, ele não vai subir para a Fórmula 1, ele não vai chegar numa grande categoria logo de cara, assim já em 2026, mas pelo menos ele conseguiu mostrar o serviço dele em uma ou outra corrida, chamou a atenção do pessoal, né, para o talento dele e pode conseguir algo no automobilismo, pode conseguir viver disso futuramente. E é assim que eu vejo a situação do Emo. Pessoal, pense bem, se ele fosse correr na Fórmula 3 com uma AX, vocês acham que ele ia conseguir também algum resultado? Então tenta logo a Fórmula 2. Vai para a AX, vai que consegue uma vitória ou um pódio em alguma das corridas e ganha um destaque. Com o nome dele, é capaz de surgirem propostas para correr em Endurance, para correr em LMS, alguma coisa desse tipo para continuar a carreira. E claro, por que não surpreender? Depois de tantos anos não conseguindo o resultado, quem sabe ele não dá a volta por cima e dá alegria para o seu pai e também para todo o torcedor brasileiro. Mas e vocês, o que acham? Emo Fittipaldi fez a escolha certa em pular para a Fórmula 2 em 2026? Diga aí nos comentários, pessoal. É uma questão até razoavelmente polêmica aqui nas categorias de base. Mas digam aí a opinião de vocês. Lembrando que se vocês quiserem continuar apoiando os pilotos brasileiros da base, então venham com a gente. Se posicione você também no grid largado. Um grande abraço, pessoal, e até mais.